Um local cheio de bonecas mutiladas, decapitadas e penduradas. Um local onde essas bonecas sinistras torcem a cabeça, viram os olhos e sussurram. Hoje você vai conhecer a misteriosa Ilha das Bonecas. Uma ilha repleta de mistérios intrigantes com um cenário digno de filme de terror. Antes, me dê aquela força se inscrevendo aqui embaixo e deixando seu like. Isso leva um segundo apenas, porém, me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo. Agradeço demais a força, galera. Vocês são demais. Hoje eu vou falar sobre a Ilha das Bonecas. Essa que é uma pequena área rural, localizada nos canais de Xochimilco, ao sul do centro da cidade no México, bem próxima ao Estádio Azteca, e é uma das principais atrações da região. Xochimilco significa um lugar de flores. E, de fato, o local tem vários atributos que aparentemente fazem dele um local muito bonito. São paisagens com muitas flores e outras belezas naturais. O local em si parece ser muito legal para os turistas que querem se divertir e conhecer vistas encantadoras. É muito comum encontrar por lá diversos barcos coloridos, conhecidos como traineiras, carregando diversos turistas para lá e para cá. Nesses barcos acontecem inclusive festas, casamentos e outras festividades. O clima sempre é muito alegre e com muita música. Só que a diversão e o clima alegre acabam por aí, pois indo adiante e chegando a uma ilha conhecida como Ilha das Bonecas, o clima muda radicalmente. A ilha está cheia de bonecas por todos os lados. Até nas árvores que rodeiam o local, há muitas delas. Só que não são bonecas novas e intactas, como se fossem da loja. São bonecas velhas, sujas, rabiscadas, queimadas, mutiladas e decapitadas. São milhares de bonecas que enchem o local com uma atmosfera sombria e macabra, digna de filmes de terror. Essas bonecas estão lá apodrecendo e se decompondo, expostas ao tempo há mais de 25 anos. Mas e como tudo isso começou? Quem colocou essas bonecas lá? Existem muitos boatos e lendas locais sobre a Ilha das Bonecas. Uma delas diz que tudo teria começado com um senhor chamado Dom Julián Santana Barrena. Ele teria sido o único morador dessa ilha. A ilha que, conforme disse, fica na região de Xochimilco. Bom, a lenda diz que Dom Julián estava caminhando pelas redondezas da ilha quando encontrou no rio um corpo boiando. O corpo era de uma garotinha. Na época, não havia ninguém morando lá, a não ser ele mesmo. Então, ele ficou muito espantado ao ver o corpo. Pouco tempo depois, quando voltou ao local, ele não encontrou mais a garotinha, mas sim uma boneca boiando. Ele achou então que a boneca deveria ser da garotinha e decidiu pegar a boneca para ele. Depois desse dia, segundo a história, a vida de Julián teria mudado completamente. Após esse acontecimento, o homem não conseguia ter mais paz. Ele ouvia gritos, choros e vozes tristes constantemente. Isso atormentava e assombrava ele diariamente. Julián achou que tudo isso tinha a ver com a boneca. Então, para tentar acalmar os espíritos, ele resolveu pendurar a boneca em uma das árvores. Ele achou que isso deixaria os espíritos mais felizes. Porém, apenas uma boneca parecia não ser o suficiente, pois os espíritos continuavam a perturbar o homem. Eles haviam se acalmado um pouco, mas ainda continuavam ali. Então Julián começou a espalhar mais bonecas pela ilha, o que levou os espíritos a ficarem cada vez mais satisfeitos e felizes. Foi assim que a Ilha das Bonecas começou a se transformar no que é hoje. 1, 2, 10, 100, até atingir milhares de bonecas acumuladas por todos os lados. Chegou ao ponto de todas as árvores da ilha terem bonecas.
Isso começou a atrair diversas pessoas interessadas em conhecer a Ilha Sinistra. Muitas das pessoas começaram, inclusive, a deixar bonecas quando visitavam o local. Então, se você for na ilha, vai encontrar diversos tipos de bonecas, desde as mais novas e que foram recém-colocadas, até as mais antigas e que já estão há muito tempo se degradando. Mas, e depois de um tempo, o que aconteceu? Bom, depois de um tempo, Julian, já um pouco mais velho, decidiu retornar à ilha que havia deixado muitos anos atrás. Ele retornou ao local com seu sobrinho para que ambos pudessem pescar lá. Quando chegaram lá, Dom Julian contou ao seu sobrinho que, muitos anos atrás, aquela ilha era habitada por uma sereia que queria levar ele dali. Bom, agora se coloca no lugar do sobrinho de Julian. Chegar nesse local sombrio, escuro, cheio de bonecas e escutar do seu tio que anos atrás queriam raptar ele. Sinistro, mas também, para que deixar para contar isso só lá? Bem, depois dessa história, os dias foram se passando, até que um dia o sobrinho não encontrou mais seu tio. Ele procurou e procurou pela ilha, porém, nenhum sinal. Ele voltou ao local onde eles estavam pescando e encontrou o corpo do tio boiando na água. A ilha teria levado embora a vida daquele que fundou o local. Após esse acontecimento, as lendas e boatos sobre os mistérios da ilha ficaram ainda mais fortes. Tem uma lenda que diz que o sobrinho teria encontrado uma boneca boiando próximo ao corpo do seu tio. É como se as bonecas estivessem ligadas às vidas das pessoas. Outra história diz que as bonecas que eram penduradas nas árvores eram justamente as bonecas que apareciam boiando no rio. Então Julian as retirava da água e as pendurava. Outra versão conta que Julian pegava umas bonecas que não estavam tão destruídas e as sujava e destruía antes de colocá-las nas árvores. Apesar de todo o local ser bastante assustador, muitas pessoas dizem que Dom Julian não era uma pessoa má. Ele era bastante cordial e amigável com quem chegasse perto dele. Antes de seu falecimento misterioso, ele era bastante receptivo com os visitantes. Recebia todos com muita alegria, além de mostrar o local, explicar, mostrar as bonecas nas árvores e contar histórias. Dizem que o corpo de Julian foi encontrado no mesmo local em que ele havia encontrado o corpo da garotinha flutuando, aquela que havia dado início a toda essa história. Muitos visitantes relatam que algumas bonecas são possuídas pelo espírito da garotinha. Muitos dizem, inclusive, que algumas bonecas giram os olhos, torcem a cabeça e mexem os braços. Muitas bonecas vieram de diversos lugares do mundo, porém, alguns dizem que muitas delas Dom Julian retirava direto do lixo e nem se preocupava em limpar elas. Para ele, parecia que quanto mais sinistro, melhor. Como o local ficou cada vez mais famoso e frequentado, a ilha começou a se encher cada vez mais de bonecas e de histórias. Muitos turistas que gostam de lugares sombrios e querem passar um pouco de medo acabam visitando o lugar. Muitos deles relatam, inclusive, que algumas bonecas chegaram a falar com eles e sussurrar palavras arrepiantes. Outros relatam que algumas bonecas chegam a conversar umas com as outras. Imagina qual deve ser o assunto. Bom, a ilha foi ficando bastante famosa. Um dos motivos é que o local florido e bonito das redondezas, que falei no início, já atraía muitas pessoas. Então, quando elas passavam perto da Ilha das Bonecas, ficavam bastante curiosas, pois ela destoa completamente do restante. A ilha, então, acabou virando um ponto turístico mundialmente conhecido. Anualmente, ela atrai milhares de pessoas que querem conhecer o local e suas histórias. Você teria coragem de conhecer a Ilha das Bonecas e quem sabe até passar uma noite lá? Comenta aqui embaixo.
Já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!